Olá! Será que nós podemos afirmar que todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus? A Bíblia diz em João 1,12 o seguinte: porém alguns creram nele e o receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O que João estava querendo dizer aqui? Será que nós podemos afirmar que todos os seres humanos são filhos de Deus? Ou não? A Bíblia fala alguma coisa diferente? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Na Mira da Verdade. Agradecendo a você que já nos acompanha, você que está ligadinho aqui com a gente, ou você que está chegando agora, quem sabe está aí zapeando, o seu televisor caiu aqui na TV Novo Tempo. O que é isso? Na Mira da Verdade. É isso mesmo, é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Você pergunta e nós vamos dar a resposta baseando-se na palavra de Deus. Então não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. E quem está na mira para dar a sua resposta baseada na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito? Que bom que estamos novamente aqui. Tito e eu com você, amigo telespectador. Quero agradecer o seu carinho da audiência por nos acompanhar no momento e parabenizar você por você separar um tempo para ver um programa que vai lhe apresentar a Bíblia. Você está separando um tempo para passar com a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe por isso e desde já eu quero enviar um abraço a muitos amigos queridos que eu pude rever, outros conhecer na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Um abraço para todos da Igreja Central de Nova Friburgo, um abraço para a família da Eleni, obrigado pelo carinho de todos. Um abraço para todos da Igreja do Cônigo, Olaria, todos que se reuniram lá na Igreja Central. Que Deus abençoe a vocês, foi muito bom revê-los. Lá foi a sede, uma das sedes da Novo Tempo, há cerca de 20 anos. Então, que Deus abençoe essa igreja querida e obrigado a todos os visitantes que estiveram presentes conosco. Mais de 60 pessoas se inscreveram para realizarem estudos bíblicos. Foi muito bom ter estado com todos vocês. Que legal, muito bem, que legal. E um abraço a você que nos acompanha aí pela televisão, seja por TV aberta, seja por parabólica, seja por canal por assinatura ou no YouTube também. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, é só você acessar Novo Tempo ao vivo e você tem toda a programação da TV Novo Tempo e agora o Na Mira da Verdade e no Facebook também. namiradaverdade.nt é o nosso Facebook. Você pode compartilhar esses links para que mais e mais pessoas possam assistir o nosso programa, tá bom? E juntos aprendemos, como eu sempre falo, aprendemos mais da Bíblia. Afinal de contas, as mais diversas questões que chegam aqui, textos difíceis, são para que nós aprendamos mais deste livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. A semana passada estivemos todos os dias ao vivo aqui, nós estávamos lançando o guia de estudo Na Mira da Verdade. A revista Esperança Na Mira da Verdade agora você pode ter na sua casa, se você ainda não pediu a sua revista, não perca tempo não, hein? Ligue agora pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121, olha, ela aparece aí, ó, deixa eu até montar aqui uma arte bonita pra você, tá vendo aí, ó, 0 operadora 12 21 27 3121, você pede o seu guia de estudo, revista Esperança Na Mira da Verdade, é vamos dizer assim, como Leandro e eu falamos, um baita de um curso bíblico para você aprender mais dos textos difíceis, é ou não é, professor Leandro? Tito, aqui é um estudo de textos difíceis da Bíblia, de algumas doutrinas, Tito, polêmicas aparentemente, mas nós mostramos aqui nesse guia de estudos que certos textos que são usados de uma forma distorcida não deveriam ser usados assim. Então, por exemplo, textos usados contra a divindade de Cristo,
contra a validade da lei de Deus, contra a doutrina do sábado, contra a doutrina da mortalidade da alma, contra o inferno, alimentos imundos, dom de línguas, volta de Jesus. Ou seja, escolhemos 9 temas, né, de textos difíceis, 9 doutrinas, mais uma lição, são um total de 10 lições, em que você vai poder se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Então peça agora mesmo, como o Tito disse para você, é um presente da Novo Tempo. E você pode ligar agora para ter um contato ainda mais profundo com a Palavra de Deus. Então esse é um presente da Novo Tempo, do Na Mira da Verdade. Ligue agora, 0 operadora 12 2127 3121. Muito bem, nós abrimos o programa falando um tema interessante. Será que nós podemos afirmar que todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus? Professor Leandro Quadros, aparentemente parece ser uma pergunta assim, né? Poxa vida, fomos todos criados por Deus, nós não podemos nos considerar filhos de Deus? Como é que é isso? Tito, o que acontece? Aqui no programa Na Mira da Verdade, nós costumamos dizer, né, que Deus tem os seus filhos em todos os lugares, até mesmo fora do cristianismo. E alguns às vezes até se escandalizam dizendo o seguinte: nossa, mas você está dizendo então que quem não aceitou a Cristo é um filho de Deus? A resposta é depende. Óbvio que no sentido teológico do termo, um filho de Deus é aquele que crê em Jesus e que por meio do sacrifício de Cristo foi reconciliado com Deus. Eu vou explicar um pouquinho mais a respeito disso. E obviamente que quando eu falo no Na Mira da Verdade acerca do assunto, eu aplico a expressão filho de Deus a qualquer pessoa que é criada por Deus e qualquer pessoa que recebe a influência do Espírito Santo para se converter a Jesus. Então eu faço essa aplicação. Agora, óbvio, no sentido teológico do termo, o que acontece? Biblicamente, quando nós pecamos, nos tornamos inimigos de Deus. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21, ali é dito que unicamente por meio do sacrifício de Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus. Então a cruz, ela reconcilia duas partes que eram inimigas. O ser humano, que pecou, se afastou de Deus, que é a sua fonte de vida, que é a fonte de todo o amor. Cristo é o agente mediador. Com sua divindade, Cristo aproxima Deus de nós. Com a sua humanidade, Cristo nos aproxima de Deus. Então, a cruz, diríamos, é a ponte sobre o abismo. Existe um abismo de separação entre nós e Deus. Não foi Deus quem causou isso, fomos nós quem causamos isso. Nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, herdamos a natureza pecaminosa deles, nascemos pecadores e estamos a um abismo de distância de Deus. Então, a cruz essa é a ponte sobre o abismo. E unicamente por meio da cruz é que podemos nos achegarmos a Deus. Então é nesse sentido teológico do termo que alguém que se tornou inimigo de Deus e passou a ser só criatura pode ser reconciliado e voltar a ser membro da família celestial. É por meio da cruz. Então João 1,12, por exemplo, diz assim: mas a todos quanto receberam Jesus Cristo, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, no aspecto espiritual, podemos ser reconciliados com Deus e fazermos parte da família celestial novamente por meio de Jesus Cristo. Por isso que a fé em Jesus Cristo ela é muito importante. Isso aqui também é importante considerar essa análise, né, para demonstrarmos que o chamado universalismo, que ensina que no fim das contas todos serão salvos, se constitui numa heresia. Não faz parte isso do ensino bíblico. Deus deseja sim salvar todos. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Deus não predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Ele deseja salvar a todos. Só que, enquanto o Espírito Santo atua para converter o ser humano,
aquela parte de livre-arbítrio que restou no ser humano e que foi corrompida, obviamente, ela tem que ser exercida. Deus não leva ninguém para o céu pelo colarinho. Então, o universalismo é falso, porque a Bíblia ensina a existência de um lago de fogo que vai castigar e destruir depois os ímpios. Então, o universalismo não pode ser verdadeiro. E aí, finalizando essa resposta, aqui em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14, lemos algo de muito interessante, que mostra que quando nós aceitamos a Cristo e pela fé aceitamos a cruz, que é a nossa ponte que nos leva até Deus, novamente, nós somos reconciliados e passamos a fazer parte da família de Deus. E Romanos 8,14 em diante diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. A palavra aramaica Abba quer dizer papai, mostra aqui uma relação próxima que passamos a ter com Deus quando aceitamos a Cristo e somos guiados pelo Espírito. E aí o verso 16, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso interior, que somos filhos de Deus. Então olha que texto bonito. Aqui é dito que o Espírito Santo nos convence de que mesmo pecadores, somos agora filhos de Deus, porque cremos no nome de Cristo, o aceitamos como Salvador e pela fé nele nós somos reconciliados com Deus. Éramos inimigos, passamos a ser amigos e membros da família celestial. Então, em resumo, seria isso. Convido a você, amigo telespectador, caso ainda você não tenha confessado a Cristo como seu Senhor e Salvador, continue aprendendo sobre Cristo conforme revelado nos Evangelhos. Sabe por quê? Cristo disse em João 14,6 assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não está sendo preconceituoso. Ele não está dizendo, por exemplo, que não existam pessoas sinceras em todas as religiões, em todos os credos, ou até mesmo entre o ateísmo e o agnosticismo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: apenas Ele pode nos conduzir a Deus. E quando Cristo diz isso, nós não podemos ficar neutros. Ou cremos no que o que Ele disse é verdade, ou rejeitamos a Cristo como um lunático, que estava sendo radical. Como eu não creio que este seja o caso, como eu percebo logicamente que aquele que dividiu a história, ele tem muita razão no que ele fala e ele sabe o que está dizendo e que ele tinha consciência de quem ele era, ele está com a razão. Ele está dizendo o seguinte: assim como nem todos os medicamentos servem para todas as doenças, não há mais de um medicamento para o problema chamado morte e pecado. Apenas Cristo o é. Não estou dizendo que ele não se revele de outras formas para outras pessoas, ok? Mas eu quero convidar você, amigo telespectador, considere conhecer mais sobre Cristo, aceitá-lo um dia como Salvador pessoal, quando você tiver todos os dados para isso, e você vai perceber mudanças significativas na sua vida. Entre elas, e a principal, você vai analisar a realidade de uma nova perspectiva, de uma perspectiva bem mais ampla e com muito mais esperança também. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas dúvidas para o nosso SMS, que também é o nosso WhatsApp, o número é 12 981510101, tanto no SMS como no WhatsApp. São duas formas que você pode mandar a sua pergunta. Eu recebo aqui na hora. E pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. Ambas as plataformas têm um videozinho que eu preparo antes para que você possa usar os comentários e fazer as suas perguntas, tá bom? Participe aí, mande as suas dúvidas para a gente. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, nós também vemos ali os comentários, você pode mandar pergunta por ali também, tá bom? Essa aqui chegou pelo nosso SMS, quem mandou foi o Ricardo Rodrigues. E a pergunta do Ricardo é a seguinte, professor. Boa noite, varões de Deus, parabéns pela semana especial que vocês produziram por aí.
Esse programa é uma bênção para as nossas noites de segunda-feira. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. A minha dúvida é a seguinte. Em vários trechos da Bíblia, professor, é mencionado que João era o discípulo amado. Como que a gente entende isso? Jesus amava mais do que os outros? Mas acredito que ele não faz distinção de pessoas, né? Como que a gente explica isso? Esse carinho a mais que ele tinha por João, professor? Não é relação à proximidade, né? Há pessoas, por exemplo, até mesmo filhos, né? Nós amamos nossos filhos igual. Só que dependendo do temperamento do nosso filho, se o nosso filho tem a mesma linguagem do amor que nós temos uma afinidade nesta linguagem do amor mais com que outro filho. É natural isso? Natural. Não tem nada de anormal nisso. Não quer dizer, ama mais esse do que aquele. O amor é igual. Por exemplo, um pai e uma mãe, Tito, podem ter 20 filhos. Se perder um, nunca aquele será substituído. Verdade. Porque o amor é igual. Agora, por causa da linguagem do amor, de certas afinidades, fala a mesma linguagem do amor. Por exemplo, contato físico. Ambos têm a mesma linguagem do amor, toque físico. Óbvio, eles se abraçam mais. Um tem a linguagem do amor do toque físico, o outro palavras de afirmação. Se amam do mesmo jeito, só que a afinidade é diferente se tivessem a mesma linguagem do amor. Então você vê, por exemplo, em João 13, no momento da ceia, que João se reclinava sobre o peito de Jesus. Então veja, a linguagem do amor dele era essa, toque físico. Então ele era aquele que mais se aproximava de Cristo. Não quer dizer que ele ama mais um do que o outro. Quer dizer que, pela linguagem do amor, tinham certas afinidades. Ok, muito bem. Agora, olha só outra questão que chegou aqui. Eu sempre digo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Hoje, a semana passada nós estávamos meio que temáticos, separando algumas questões de temas específicos, mas agora você pode perguntar o que você quiser aí, qual é a sua dúvida bíblica, manda pra gente. Eu tenho uma aqui do Rony Piotto, ele já está pedindo essa pergunta aqui há algum tempo, e olha só, a sua pergunta foi pescada, e ele diz o seguinte: boa noite, professor e Tito, minha mulher morreu, Deus vai me dar outra no céu? Ou melhor, Deus vai me dar novamente a minha esposa, ou vai devolver a minha esposa, ou vai dar outra pessoa que seja parte da minha costela. Eu quero saber se Deus também perdoa por ter ofendido alguém, sendo que essa pessoa já morreu e não pedir perdão. Olha aí essa questão, professor. Ele quer saber se no céu ele vai ter a mesma esposa, ou se Deus vai dar a ele uma outra mulher, tirando da sua costela, e se alguém que ele ofendeu, essa pessoa morreu, ele não teve tempo de pedir perdão, como é que fica? Veja, certamente a pergunta do irmão demonstra que ele está triste porque ele não pediu perdão para sua esposa, por coisas que ele fez e hoje ela descansa. Eu vou te dar uma dica sobre isso. Antes, vou responder a sua pergunta. Em Mateus 22, 23 a 32, Jesus tem um diálogo com os saduceus. Os saduceus eram um partido político religioso que não acreditava na doutrina da ressurreição e nem na existência de anjos. E eles abordaram a Jesus com uma história fictícia, obviamente, alegando que uma mulher teve 7 esposos, ela foi viúva e aí os 7 maridos morreram. Olha só que azar dessa mulher, não é? E aí eles perguntam para ela o seguinte: bom, na ressurreição, de qual ela vai ficar com qual desses maridos, sendo que os 7 a desposaram? Olha a pegadinha que eles fizeram com Cristo. E aí Cristo deu uma resposta, que vai nos dar essa resposta de uma forma parcial. Versos 29 e 30. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então, olha que texto. Jesus está dizendo que na ressurreição, a ordem familiar será muito mais ampla. Ele está dizendo que a família da terra será uma com a família do céu. E ele não apresenta a existência de de casamentos na eternidade. Eu não posso detalhar para você como será isso, porque Jesus deixou só este verso.
Mas o que eu digo para você é o seguinte, não se preocupe com isso. Viva a sua vida, Deus quer que você siga adiante e eu recomendo, faça uma boa psicoterapia com um bom psicólogo cristão para você se perdoar. Porque Deus já perdoou você. Agora, você não está se perdoando pelo que fez para com a esposa. Então, faça uma terapia, o terapeuta vai te ajudar a perdoar-se e a seguir a sua vida adiante. Muito bom, professor. Nós temos que ir para um intervalo rápido. Aproveite o intervalo, faça sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta e eu estou aqui segurando a minha revista Esperança na Mira da Verdade. E olha só, quero convidar você a pedir esta revista agora, ligando para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121. É um guia de estudo de textos difíceis, preparados pelo professor Leandro Quadros. E olha, está fantástico. Milhares de pessoas já pediram essa revista e talvez você ainda não pediu. Então, liga pra gente, 0 Operadora 12 21 27 3121. Você não vai pagar nada por isso. É de graça, nós vamos mandar para sua casa. Só tem que ligar para que a gente possa ter o seu cadastro postal para chegar aí na sua casa direitinho. Então peça agora mesmo. Se você já pediu algum outro guia de estudo da Novo Tempo aqui, você também pode pedir esse aqui, hein? É lançamento, esse mês nós estamos lançando e nós aqui do programa Na Mira da Verdade estamos muito felizes por poder oferecer para você a partir de agora esta revista Na Mira da Verdade. Textos difíceis, assuntos que vai te ajudar muito a aprender esses temas difíceis da Bíblia, tá bom? Peça agora mesmo, 0 Operadora 12 21 27 3121 e eu tenho certeza que você vai receber na sua casa e vai gostar demais, tá? Participe, mandando as suas perguntas pra gente a partir de agora. Já tem uma outra questão e essa questão vem de longe, hein, pelo nosso Facebook, lá de Angola. O pessoal que está nos acompanhando lá, um abraço aos nossos irmãos angolanos que acompanham a TV Novo Tempo e agora aqui o programa Na Mira da Verdade. Quem manda é o Fernandes Cusecala, Fernando Cusecala, lá de Angola. Ele pergunta o seguinte, olha, é uma perguntinha capciosa, hein? Professor Leandro Quadros, quero ver como é que você se sai. A pergunta dele é a seguinte, a minha questão é relativa a Josué 10, quando o sol parou. A Bíblia Sagrada apoia o geocentrismo ou o sistema planetário heliocentrismo? Olha só, professor, primeiro eu acho que é importante nós explicarmos para o nosso telespectador o que é o geocentrismo e o heliocentrismo que ele pergunta aqui, professor. Você sabe o que é isso? O que é isso aí? Veja, o geocentrismo era uma teoria científica na época, né, de que o planeta Terra é o centro do nosso universo? Sistema solar, do universo. O heliocentrismo, né, foi comprovado ser correto em que aspecto? Não que é o centro do universo, porque o universo é muito grande. Né? Existem muitas estrelas que não é apenas o nosso Sol. Agora, do nosso sistema solar, aqui na nossa galáxia, é possível perceber sim que os planetas giram em torno do Sol. Então, ele é o centro realmente. Veja, a Bíblia não tem preocupação em fazer uso de linguagem científica. A Bíblia faz uso da linguagem popular do dia a dia para descrever os fenômenos, sejam de ordem natural ou sobrenatural. Então, por exemplo, quando em Josué capítulo 10, 12 a 15, fala, por exemplo, no verso 13, que o sol se deteve, a Bíblia simplesmente usa a linguagem popular que usamos até hoje. Você e eu usamos a seguinte linguagem. Daqui a pouco é o pôr do sol. Nós sabemos que o sol não se põe. Será o nascer do sol. Nós sabemos que o sol não nasce. O sol continua no seu lugar. Dia e noite são definidos pelo movimento da Terra rodando ao redor do seu eixo. Né? Então a Bíblia só usa a linguagem popular. Então achar que a Bíblia tem que usar uma linguagem científica,
sendo que ela se comunica numa forma popular, é querermos demais do texto bíblico. O texto bíblico não vai contra a ciência. Tudo que a Bíblia tem está a favor da verdadeira ciência. Agora a Bíblia se utiliza da linguagem popular do dia a dia para Deus comunicar as suas verdades. Agora, o que tem a ver essa questão do dia longo de Josué, professor? Porque ali em Josué, no capítulo 10, diz que houve um dia em que o sol parou. Aqui já seria uma virou outra... quase um dia todo a mais. Aqui já seria uma outra questão, não é? O dia longo de Josué mostra que Deus tornou aquele dia mais longo realmente que de costume. Deus é o criador das leis da física e Deus se utilizou de uma lei que nós desconhecemos para que o dia ficasse mais longo. Há muito tempo, eu lembro que se usava esse argumento, obviamente, nenhum um teólogo sério vai usar isso como argumento, mas alguns usavam esse argumento do dia longo para dizer o seguinte: bom, já que um dia ficou mais longo, então não tem como sabermos quais são realmente os dias da semana e necessariamente o sábado não cairia no sábado. Um argumento ridículo, né? Porque o fato do dia ser mais longo não significa que o outro dia não seguisse o seu curso normal. Por exemplo, se esse dia ficou mais longo na quarta-feira, o dia seguinte continuou sendo quinta, depois continuou sendo sexta, depois sábado. Então, as pessoas criam cada argumentação que é terrível, né? Agora, eu estava lendo aqui, o que é interessante também, até a gente destacar, né, professor? É que, na verdade, isso foi um pedido de Josué a Deus, né? E Deus atendeu. Que ele segurasse o sol e Deus atendeu um pedido do ser humano para um milagre desse, não é mesmo? É o poder da oração, né? Verso 14 disse assim que não houve nenhum dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Então, o poder da fé, o poder da oração, Deus pode fazer qualquer coisa. É verdade. Muito bem. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, essa chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Douglas Mendes, ele diz o seguinte, olha que legal. Hoje eu estava lendo Mateus 4 e uma coisa me chamou a atenção. Eu nunca tinha pensado nisso. A palavra diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ele ser tentado. Mas se não me engano, lá em Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Como entender esse contexto? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para que ele fosse aprovado a sua missão aqui na Terra? Ou seja, então aí, professor, a Bíblia diz aqui em Mateus, logo no primeiro versinho, né? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, como é que é isso? Deus não tenta ninguém. Como é que a gente explica esse texto aqui de Mateus 4:1? Veja, são dois casos muito diferentes, né? Em Tiago 1,13, quando fala que Deus não tenta ninguém e não leva ninguém ao pecado, né? Está dizendo o seguinte, que Deus não é responsável pelas tentações. Tá? O que acontece em Mateus 4? Deus não tentou Jesus. Né? Quem tentou Jesus foi o diabo. O Espírito Santo o conduziu porque aquilo ali faz parte do conflito cósmico entre o bem e o mal. Cristo tinha que passar por aquela prova no deserto para mostrar para o universo que Adão e Eva não precisavam ter caído. Uma das alegações de Satanás, desse conflito cósmico entre o bem e o mal, é que a lei de Deus, obviamente, é injusta. Nossos primeiros pais, estando num jardim, sem uma natureza pecaminosa, cederam às tentações de Satanás. Jesus, estando num deserto, com fome, com sede, não tinha, obviamente, uma natureza pecaminosa, mas não foi infectado pelo pecado, mas foi afetado, porque ele não tinha aquele corpo glorioso que Adão tinha antes da queda, Cristo resistiu. Então essa prova aqui, no deserto, foi vital no conflito cósmico contra o mal, para Cristo mostrar para o universo que Adão e Eva não precisavam ter caído. Então Cristo está em condições muito inferiores em relação a Adão e Eva e ele vence Satanás.
Então aqui há uma disputa, há algo relacionado ao conflito cósmico, não tem a ver com Tiago 1,13, que é uma outra situação. Muito bem, olha aqui, ó, o Felipe Augusto está mandando uma pergunta que eu acho que essa pergunta aqui nós temos também respostas mais aprofundadas aqui nesse guia de estudo. Olha que ele perguntou. João Batista disse lá no Evangelho de João que a lei veio por intermédio de Moisés e a graça por intermédio de Cristo. Isso quer dizer que na época de Moisés não tinha graça? Olha, professor, como é que é isso? Nos tempos antigos não havia graça, a graça só veio por intermédio de Jesus a partir do Novo Testamento? Não, aqui o que o apóstolo quer dizer é o seguinte, ele está falando aqui de níveis de revelação. A lei veio, os escritos de Moisés, obviamente, a primeira parte da revelação veio por meio de Moisés. Só que a graça e a verdade vieram de uma forma mais plena por meio de Cristo. Ele não está contrapondo a lei de Moisés com Jesus. Até porque no próprio livro de João, no capítulo 5, versos 46 e 47, Cristo diz claramente que quem não crer nos escritos de Moisés não crê em Jesus. Porque Moisés escreveu a respeito de Jesus. Então João não está dizendo que não existe graça e nem verdade em Moisés, porque senão Moisés seria um mentiroso. O que ele está dizendo é que a graça e a verdade chegaram a um nível de revelação e de compreensão mais plena por meio de Jesus Cristo. Tá? A graça de Deus está do Gênesis ao Apocalipse. Quer ver um exemplo? Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 fala do Messias que viria e esmagaria a serpente. Isso é graça nos escritos de Moisés. Gênesis 3,21. Deus faz vestimentas de peles para cobrir a nudez de Adão, porque Adão e Eva, por suas obras, cozendo folhas de figueira, não poderiam cobrir o próprio pecado. Isso é graça. Você vai para Gênesis 12, 1 a 5. Deus chama Abraão unicamente por sua graça. E por meio de Abraão viria o descendente Cristo, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Então usar João 1,17 para contrapor Moisés com Jesus é um absurdo, é um erro teológico grave, a pessoa tem que parar com isso. Ok, muito bem. Agora aqui pelo nosso SMS, o Bruno de Mojimirim, ele diz o seguinte: a paz de Cristo, boa noite, irmão Tito, boa noite, irmão Leandro. Professor, a sétima trombeta de Apocalipse 11:15 pode ser audível no literal ou algum evento que mostre ao mundo que é a volta de Jesus? A sétima trombeta do Apocalipse já está relacionada com a volta de Jesus, professor? Veja, nós não podemos, é que às vezes o costume das pessoas, vê uma palavrinha, por exemplo, viu a palavra trombeta no Apocalipse, capítulo 7 e 8. E aí lê, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que fala que Cristo vem ao som de trombeta. E aí já relaciona uma coisa com a outra. Isso não pode acontecer. Não é assim que estudamos a Bíblia. Tá? Devemos analisar o seguinte, que uma mesma palavra pode ter significados totalmente distintos em contextos diferentes. Quer ver um exemplo? Um outro exemplo? A palavra carne na Bíblia. Ela pode se referir ao alimento, pode se referir ao corpo humano, ou pode se referir à natureza interna pecaminosa. Então eu não posso dizer que em todos os textos da Bíblia onde aparece a palavra carne é a mesma coisa, a mesma forma a trombeta. Tá? Então as 7 trombetas no Apocalipse, capítulos 8 e 9, tem a ver com eventos na história que representam, sim, juízos de Deus. Já em 1 Tessalonicenses 4,16, ali a trombeta que é tocada para anunciar a volta de Cristo é literal, porque anjos tocam essa trombeta para anunciar a volta dele. Vou te dar aqui um outro exemplo. A palavra leão. Olha que interessante. Em 1 Pedro 5,8,
leão é usado como um símbolo de Satanás, porque anda ao redor procurando uma presa para devorar. Mas em Apocalipse 5:5, a mesma palavra é usada em referência a Cristo, leão da tribo de Judá, para representar a origem israelita de Cristo e sua realeza. Ok? Então perceba, palavras iguais têm significados diferentes em contextos diferentes. Então é por isso que é importante você analisar o contexto onde o termo está sendo usado para você entendê-lo devidamente. Muito bem, professor. Olha só, estamos aqui acompanhando o YouTube. Tem muita gente nos assistindo aqui. Obrigado pela sua companhia aqui no YouTube. E tem uma pergunta aqui relacionada ao aniquilanismo, professor. Quem mandou foi o Tiago Castelli. Ele até diz assim, ó, boa noite, Tito, professor Leandro, quase queria que fosse toda semana, até quinta-feira, o programa Na Mira da Verdade. Obrigado. Minha pergunta é a seguinte, é sobre o aniquilacionismo depois da segunda ressurreição do ímpio. Fale um pouquinho sobre isso. O que é essa questão, professor, de aniquilacionismo que ele perguntou aqui? O aniquilacionismo, Tito e amigo telespectador, é a crença de que os ímpios serão, em certo momento, aniquilados, totalmente destruídos. Isso contrapõe-se à doutrina popular do tormento eterno. Eu vou ler aqui um verso para explicar isso para você, mas depois eu vou mostrar para você qual a lição no Guia de Estudos, Na Mira da Verdade, você pode estudar na sua casa para se aprofundar. Veja, nós cremos que o aniquilacionismo, como nós apresentamos, e alguns outros teólogos protestantes e até um ou outro católico, óbvio, a maioria não crê no aniquilacionismo, obviamente, cremos que o que eu vou lhe apresentar em resumo é aquilo que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia fala em castigo eterno, nós cremos que esse castigo ele será eterno nas consequências e não na duração. Por quê? Primeiro, porque o ímpio não comerá da árvore da vida, por não ter aceitado a Cristo como Salvador. Como João 3,36 diz que a vida eterna é só para quem crê, como 1 João 3,15 diz que o assassino não tem vida eterna em si, e como Apocalipse 22,2 diz que apenas os justos comerão da árvore da vida, então o ímpio não será eterno. Isso quer dizer que o castigo eterno será eterno nas consequências, ou seja, ele vai ser destruído, não ressuscitará mais, por isso que a Bíblia usa o termo segunda morte, mas não se refere à duração do castigo. Ao mesmo tempo, nós também não cremos que todo pecador vai queimar como palha. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o castigo no lago de fogo será proporcional às obras de cada um. Eu vou ler aqui um dos textos sobre esse assunto, que é Mateus, capítulo 11. Vou ler os versos 23 e 24. Você pode ler depois do 20 ao 24, tá bom? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Se Cristo diz que vai haver menos rigor para com Sodoma do que para Cafarnaum, e no outro texto, se ele fala, que vai haver menos rigor para algumas cidades do que para Corazim, isso significa que o castigo é proporcional. O que quer dizer que alguns queimarão mais tempo do que outros. Ao mesmo tempo, nós cremos que se o ímpio não vai comer da árvore da vida, e se o castigo será proporcional, vai chegar o momento em que Deus vai erradicar o mal e o pecado do universo. Se o ímpio vivesse para sempre no lago de fogo, blasfemando contra Deus e sofrendo, haveria sempre uma mancha do pecado no universo. Então nós cremos que após esse castigo vai se cumprir Malaquias 4:1-3, que fala que o ímpio vai se desfazer em cinzas
e vai se cumprir o Salmo 37:20, que fala que ele vai se desfazer em fumaça. Então agora no intervalo, o que você vai fazer? Você vai ligar para Novo Tempo e vai pedir gratuitamente o Guia de Estudos na Mira da Verdade. 0 operadora 12 2127 3121. Na lição de número 9, né, você vai poder estudar textos difíceis sobre o inferno. Eu selecionei aqui alguns dos principais. Então, ligue agora mesmo, aproveite o intervalo e nós já voltamos. E aí, aproveitou para você pedir a sua revista na Mira da Verdade? Olha, é só você ligar para 0 operadora 12 2127 3121 e pedir a sua agora mesmo, viu? E olha que legal, eu estava vendo aqui a revista, folheando ela aqui no final, você tem, não sei se eu consigo mostrar para a câmera ali, você tem um questionáriozinho no final, olha só, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para você, ó. Você tem um questionáriozinho, opa, quer ver, ó? Nosso câmera vai chegar aqui pertinho para você ver. Você, depois de você estudar todos esses textos difíceis da Bíblia, você vai ter um questionário para você responder da lição 1, da lição 2, da lição 3, assim por diante. E olha outra coisa legal, depois desse teste final que você vai fazer aqui, você vai preencher os seus dados e vai receber um certificado da Escola Bíblica aqui do Guia de Estudos na Mira da Verdade. Tá vendo aqui, ó? A revista vem mostrando tudo isso para você. Então, faça agora mesmo mais esse estudo bíblico aqui com a Novo Tempo e aqui com o programa Na Mira da Verdade. Peça 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? Peça agora mesmo e tenha a sua revista aí. Tenho mais uma pergunta aqui para você, professor. Essa aqui também é do nosso Facebook. Quem mandou foi o Armando Machado. E a pergunta do Armando é a seguinte: sou da Congregação Cristã no Brasil, mas gosto do programa Na Mira da Verdade. Tenho uma pergunta. Qual é a abominação desoladora que o profeta Daniel disse quando estiver no lugar santo? O que é mais abominável para Deus? Deus abençoe todos vocês. Abraço, Tito, abraço, professor Leandro Quadros. E aí, professor, o que é essa tal da abominação desoladora que Daniel fala? Aqui, Mateus 24:15, Cristo vai aqui, em continuidade ao seu sermão profético, ele diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha aqui o verso 16 e os versos seguintes já nos dão a entender que esta abominável da desolação ou desolação abominável é uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano. E aí Cristo passa, isso aqui foi profetizado, não é? Por Daniel. E aí você lê aqui o verso 17, ó, quem estiver no eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentaram naqueles dias. Segue uma série de orientações para advertir as pessoas de que elas não deveriam perder tempo. Quando elas percebessem, né, o início do cerco, que se mandasse embora, porque certamente a Judéia seria destruída. Então Jesus aqui está falando de uma profecia que Daniel fez, Daniel 9, para predizer o castigo de Deus sobre o seu povo que veio rejeitando por séculos e que acabou inclusive rejeitando o Messias. Depois, essa expressão também foi aplicada por estudiosos historicistas, não é? Ao avanço do poder papal em divulgar, inculcar na mente das pessoas certas doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus, como, por exemplo, o sacrifício da missa, purgatório, tormento eterno, intercessão dos santos, domingo como dia de guarda, entre outras coisas. Muito bem, estou vendo aqui as perguntas que não param de chegar, o pessoal aqui perguntando também no nosso YouTube. Obrigado pela sua participação. Olha,
Tem perguntas de todos os lados, viu, professor? Todo lado aqui, ó, Instagram, Facebook. Tem uma pergunta aqui do nosso Instagram. Quem mandou foi a Morgana. Olha só a pergunta que a Morgana fez. Olá, irmãos. A Bíblia menciona que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Se os líderes religiosos, ela pergunta, né? Se os líderes religiosos e todo o povo tivessem aceitado o Messias, ele teria morrido de alguma outra forma? Me explique, por favor, Hebreus 9, 22. Lá é mencionado que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se todos tivessem aceito Jesus como Messias, ele não teria morrido ou teria morrido? Como é que então seria feito o processo de perdão eterno, né? Porque é com o sangue que tem o perdão. Realmente, sem o derramamento do sangue de Cristo, não tinha como haver perdão, né? Alguém precisava morrer no lugar do ser humano e pagar o débito, a dívida que o ser humano tem para com a lei de Deus. Agora, se os líderes todos tivessem aceitado a Cristo, nós não temos como dizer esse "e se", nós não encontramos respostas no texto bíblico. É óbvio que Deus predisse que isso ia acontecer desta forma. Ele não determinou que as pessoas rejeitassem a Cristo. Deus não precisa determinar que as pessoas pequem e façam aquilo que Ele menos gosta, que é o pecado. Então Deus previu que Cristo seria rejeitado por boa parte deles, mas não foram todos. Vários aceitaram e se converteram. Agora, por que vários não aceitaram? Porque o diabo está livre para atuar naquele que assim o permite, né? Então Cristo queria que o seu povo aceitasse, mas a Bíblia nunca disse que isso seria de forma unânime, porque há um conflito entre o bem e o mal. O que Deus predisse é que uma boa parte não aceitaria, uma parte aceitaria. Agora, se acontecesse de todos aceitarem, nós não sabemos que tipo de evento aconteceria para Cristo morrer, mas ele teria de morrer do mesmo jeito. Porque, como você bem citou, Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ok, muito bem, professor. Tem muitas pessoas fazendo perguntas aqui pra gente. Eu quero colocar uma do SMS aqui. Deixa eu ver se é essa daqui, ó. Essa aqui, será que eu já não fiz a pergunta do Flávio? Vamos ver. Boa noite, Tito, professor. Me chamo Flávio, sou católico, moro aqui em Pirituba, São Paulo. E a pergunta é a seguinte, é capciosa, ele já diz aqui, ó. A Bíblia informa que para Jesus voltar, todos têm que conhecer o Evangelho para não haver injustiça. A pergunta é, isso não seria possível se todas as mulheres do mundo não, ou melhor, isso, deixa eu ver aqui como que ele escreveu, espera só um pouquinho, isso só seria possível se todas as mulheres do mundo não engravidassem, mas até o fim. Isso vai acontecer? Já que os bebês também não têm conhecimento do que é o certo e o que é errado, como é que fica? Quer dizer que se a gente partir para esse pressuposto aqui, quer dizer que Jesus nunca vai voltar, porque a gente nunca vai conseguir pregar o Evangelho, ou todos irão conhecer o Evangelho, ou vai haver alguma coisa a mais aí para que isso aconteça, professor? Veja, eu vou mostrar para o nosso querido irmão, muito obrigado, irmão, por sua pergunta, que quando Cristo fala de pregar o Evangelho, ele fala do Evangelho ser pregado para quem é capaz de ouvi-lo, entendê-lo e aceitá-lo. Ele não fala que todas as pessoas têm que ter o mesmo nível de compreensão, mas que todas as pessoas têm que ter algum testemunho acerca do Evangelho de que Cristo vai voltar. Tá? Então vou ler aqui para você, ó, Mateus, vou ler Atos capítulo 1, acho que 8, é o texto que eu tenho em mente aqui. Espera aí. Deixa eu ver se é Atos capítulo 1, verso 8. Enquanto isso, você pode ir mandando suas perguntas pra gente. Eu tô aqui pescando várias, hein? Manda Aqui. sua pergunta. Maravilha, tio. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Olha o que Cristo apresenta. Ele apresenta o evangelho expandindo em alcance. Primeiro em Jerusalém, depois em Judeia, depois na Samaria e até os confins da terra. A preocupação de Cristo é dar testemunho a todas as nações, como lemos em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 e 16. Ele não diz que todas as pessoas têm que ter o mesmo nível de compreensão. Então, por exemplo, se uma mãe aceita Jesus como Salvador, estando grávida ou tendo um bebê pequeno, é óbvio que ela vai ter instruído de acordo com a capacidade dessa criança, para essa criança entender alguma coisa sobre Cristo. Tá? Esse é um detalhe. Um outro detalhe que tem que considerar: a pregação do evangelho só será possível quando acontecer isso aqui, ó, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a obra de conclusão do evangelho não é do ser humano, é do Espírito Santo. O ser humano é sim um agente importantíssimo. Nós temos a missão de pregar, mas a obra da pregação, ela é do Espírito Santo. Você e eu somos chamados para ser agentes dele. Se você e eu, como agentes, falharmos, o Espírito Santo não vai falhar. Ele tem o ministério pessoal dele e ele pode usar outros agentes humanos também. Bom, então creia nisso, meu irmão, de que Deus, por meio do Espírito Santo, ele vai sim concluir essa obra. E olha só, chegou aqui no WhatsApp o pessoal perguntando, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui, o João Manuel. A pergunta dele é o seguinte: professor, o que quer dizer ai das grávidas? Boa que fala pergunta. ali no Evangelho também. Muito boa pergunta. Certa vez eu fiz um reel no meu Instagram sobre este assunto e foi um dos que mais viralizaram, diríamos assim, exatamente porque eu mostrei que a crença de muitos cristãos de que não devemos ter filhos no fim dos tempos, né? Porque Jesus está voltando, porque o texto diz ai das grávidas, é uma descontextualização tremenda do verso bíblico. O que nós percebemos em Mateus 24? Em Mateus 24, no seu sermão profético, Cristo fala de dois grandes acontecimentos. Ele fala da destruição de Jerusalém, no ano 70, e ele fala da sua segunda vinda gloriosa, que ocorreria depois. Quando ele fala no verso 19, ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, está no contexto, está ali no trecho em que ele fala da grande tribulação que viria sobre os judeus e judeus cristãos quando Jerusalém fosse destruída. Então, por que ai das grávidas? Porque o exército romano não poupava ninguém. Matava mulher grávida, com o feto na barriga. Então, eles eram assim. Então, quando Cristo fala ai das grávidas, está dizendo, advertindo-as, de que quando chegasse aquele período, que elas fugissem, porque os romanos não poupariam ninguém. Então, esse texto não está dizendo que pelo fato de Jesus estar voltando, você não deve ter filhos. Se você não quer ter filhos, que arrume outro motivo, mas não use o texto bíblico porque ele não está falando desse assunto. Muito bem, professor, muito bem. Infelizmente nós não temos mais tempo para nenhuma questão. Nós vamos ter que deixar para a semana que vem, professor. Mas olha, eu quero mandar um abraço a você e agradecê-lo, porque você está sempre aqui com a gente, respondendo as mais diversas questões aqui que chegam para a gente. Obrigado mais uma vez e a você, telespectador também, que acompanha a gente. Muito obrigado e continue mandando suas perguntas. Leandro, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, um abraço, Tito, para você. Obrigado pela companhia. Ligue agora mesmo, telespectador. 0 operadora 12 2127 3121, porque se você tiver a coragem de pedir o estudo bíblico, a Novo Tempo vai ter a coragem de lhe enviar. Um abraço e até semana que vem. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!